L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pas de sa robe remplissaient les temples. Des chérubins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, des dont il se couvrait la face, des dont il se couvrait le pied, et des dont il se servent pour voler. Il cria l'un après l'autre, et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qui avait pris sur l'autel avec des picettes. Il en toucha ma bouche, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 até 8. No ano em que morreu o rei Osias, e eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os séquitos enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um ao outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamavam. A casa se encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, e trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado, e o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa Que parole. o Senhor acrescenta bênção na sua palavra. Je pense que depuis mercredi, nous avons un sujet que nous voyons avec les prophètes qui est intitulé Dans sa présence. E eu estou a ver desde a quarta-feira, temos um tema que estamos a explorar, que será na sua presença. Et il y a une histoire d'un prophète Ésaïe, Há uma história de um profeta Isaías, un prophète puissant, um profeta poderoso, un prophète majeur. um profeta maior. Ésaïe était un jeune. O Isaías, ele era um jovem. Il a commencé à servir Dieu jeune. E ele começou a servir Deus da sua Il juventude. était un saint prophète. E meu pai me disse que ele era um santo profeta. Il était influencé par un roi Osias. E ele foi influenciado pelo rei Osias. Un jour, Dieu a retiré Osias. Um dia Deus retirou Osias. Ésaïe s'est trouvé désespéré. Isaías se encontrou desesperado. Il est allé dans la temple E ele foi no templo pour chercher la face de para l'Éternel. procurar a face do Senhor. Il a prié. E ele orou. Il a demeuré à l'autel E ele permaneceu no altar. jusqu'à ce qu'il a entré dans la présence de Dieu. Até que ele entrou na presença de Deus. Un prophète saint. Um profeta santo. Il a eu la vision du trône. E ele teve a visão do trono. Quand il a vu le trône, Quando viu o trono. il a vu la forme où les anges adoraient. E ele viu a forma como os anjos adoravam. Le saint prophète s'est trouvé coupable. E esse profeta se achou culpado. Il a dit malheur à moi. Ele disse, ai de mim.
Je suis un homme dont les lèvres sont impies. Eu sou homem de lábios impuros. Les lèvres qu'Esaïe disait que c'était les œuvres impies, Os lábios que Isaías dizia que é lábio impuro. c'était les œuvres que les prophéties sortaient. Era o lábio que a profecia saía. Il dit, je suis un homme dont mes yeux sont E impies. ele disse que eu sou um homem de olhos impuros. C'était ces yeux-là qui voyaient des Era visions. aqueles olhos que viam visão. Mais quand il a entré dans sa E quando présence, entrou na sua presença, il s'est trouvé coupable. e ele se achou culpado. Dans la présence de Dieu, Na presença de il Deus, n'y a pas un grand. não tem um grande. Dans la présence de Dieu, Na presença de Deus, tout le monde se sent coupable. todo mundo se sente culpado. Esaïe, Isaías, il a vu qu'il était coupable ele viu que ele era culpado. d'abord par la naissance. Primeiramente pelo nascimento. Il dit, je suis non un homme Disse eu sou um homem qui habite au milieu d'un peuple impie. que habita no meio de povos impuros. Dans ce temps-là, Naquela época, il dit le peuple impie. o povo impuro. Alors aujourd'hui, Agora, hoje, il y avait des péchés, il y a des péchés aujourd'hui há pecados hoje qu'Esaïe n'avait pas vu. que Isaías não viu isto, man. Mais dans ce temps-là, Mas naquela época, il dit, j'habite au milieu d'un peuple impie. disse, habito no meio de povos impuros. Oh, les péchés que nous avons E aujourd'hui, o pecado que nós temos hoje, ils ont vu ça dans les e visions. ele viu isso na visão. Ils ont prophétisé. Eles profetizaram. Et nous vivons là. E nós vivemos aí. Alors, quand nous entrons dans sa présence, Agora, quando entramos na sua presença, comment nous pouvons nous voir como podemos nos ver dans sa présence? na sua presença? Les anges, Os anjos, leurs yeux sont fermés, os olhos fechados, leurs genoux fermés. os pés fechados. L'ange n'a jamais vu Dieu. O anjo nunca viu Deus. Dieu l'a fermé la face, Deus fechou o rosto il a fermé ses genoux e fechou os seus joelhos pour ne pas regarder la grandeur de l'éternel. para não olhar a grandeza do Senhor. Et ils adorent jour et nuit. E eles adoram dia e noite. Ils adorent à l'harmonie. Eles adoram em harmonia. Ils n'adorent pas en désordre. Eles não adoram em desordem. La Bible dit l'un après l'autre. A Bíblia diz que para com o outro. Un ange dit saint, Um anjo disse santo, saint, santo, saint est l'éternel. santo é o Senhor. Dès qu'il termine, Quando ele termina l'autre prend. e outro toma, Vous voyez, l'adoration veja, a adoração n'a pas commencé par l'homme. não começou no homem. Dieu, Deus, avant qu'il crée les anges, antes que ele criou os anjos, il était Dieu, mais c'était la nature qui était en lui. ele era Deus, mas a natureza que estava dentro Il dele. était le Logos, Ele era o Logos, la colonne de feu. a coluna de fogo. Mais en lui, Mas nele il y avait l'attribut de Dieu. havia atributo de Deus. Maintenant, pour qu'il soit Dieu, Agora, para ser Deus, il a fallu qu'on l'adore. tem que ser adorado. C'est pourquoi il a créé les anges É por isso que ele criou os anjos pour l'objectif para o objetivo de l'adorer. de adorar. Quand les anges ont commencé à adorer Quando Dieu, os anjos começaram a adorar Deus, alors Dieu est devenu Dieu. agora Deus tornou Deus. Quand l'homme n'était pas sur la terre, Quando o homem não estava sobre a terra, Dieu était Dieu. Deus, ele era Deus. On l'adorait. E adoravam. Et il avait déjà établi l'ordre au ciel E ele já estabeleceu a ordem no céu par les anges. pelos anjos. Quand l'homme vient, Quando o homem vem, Dieu aussi l'a créé pour l'adorer. Deus também o criou para o adorar. Et le modèle de O l'adoration, modelo de adoração ce sont des são anges. os anjos. Je vais un peu lire le frère Branham Vou ler pouco, irmão Branham, sur les 6 ailes des anges. sobre as 6 anjos dos anjos. Que veut dire cela avec les prophètes? Vou ler isso com o profeta. Je suis dans l'influence d'un autre. Estou na postura influência de outro. Prêché le 13 10e mois 1960. Pregado no dia 13 de 10 de 1962. Je suis au paragraphe 100. Parágrafo 100. Écoutez les prophètes. Olha o profeta. Maintenant observez. Agora observam. Observez ces ailes quelques minutes. Observa essas asas alguns minutos. Nous voyons qu'il se couvrait la face avec des ailes. Vimos que ele cobria o rosto com 2 asas. Oh là là. Oh, que coisa. Pensez un peu. Pensa pouco. Même les saints anges Mesmo estando os anjos, couvrent leur saint visage cobre o seu rosto dans la présence du Dieu saint. na presença de Deus Santo.
les saints anges os santos anjos couvrent leur visage cobrem seu rosto dans la présence de Dieu Saint. na presença de Deus Santo. Et tout ce qu'ils pouvaient dire, E tudo que eles podem dizer c'était saint, era santo, saint, santo, saint. santo. Et l'éternel Dieu Tout-Puissant. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Saint, Santo, saint, santo, saint. santo. Et l'éternel Dieu É Tout-Puissant. o Senhor Todo-Poderoso. Et il nous a apporté qu'il crie jour et nuit. E ele nos levou para poder gritar dia e noite. C'est le premier échelon au-dessus des anges. É o primeiro degrau por debaixo dos anjos. Jour et nuit. Dia e noite. Sans discontinuer. Sem descontinuar. Et vous pensez que vous faisiez beaucoup de bruit. E vocês pensam que fazem muito barulho. Que pensez alors du bruit qui produit les millions d'entre eux. Agora autour du trône. pensa barulho que produz milhões entre eles. Alors une voix qui ébranle le pilier du temple. E quando uma voz que mexe o coluna do templo. Lorsque un seul cri. Enquanto só um que grita. Saint, Santo, Saint, santo, Saint. santo. Vous savez, Vocês sabem, c'est une seule voix eu sou uma voz qui secoue les que temples. mexe e sacude o templo. Une seule voix d'un ange Só uma voz de um anjo secoue les temples. sacode o templo. Alors Agora, que des millions d'entre eux crient autour du trône. de entre Dieu. milhões deles gritam sobre o trono. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Santo, santo, é o Deus Todo-Poderoso. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu Santo, Tout-Puissant. santo, Deus Todo-Poderoso. Avec des ailes couvraient leur face, Com as asas cobrindo o seu rosto. des ailes couvraient leurs E pieds, outro cobrindo os pés. en signe de révérence, Sinal de reverência de respect. e de respeito. Oh là là! Oh, que coisa! Là où il y a l'adoration, E onde é adoração, il doit y avoir les révérences. você tem que ter a reverência. Les adorateurs Os adoradores doivent avoir têm que ter le a révérence reverência dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Vous devez avoir du respect Tem que ter respeito dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Même si tu es un évangéliste puissant, Mesmo se você é um evangelista poderoso, même si tu es la femme qui s'habille meilleure dans l'église, mesmo que você é uma mulher que veste bem na igreja, et que tu entres dans sa présence, quando entra na sua presença, tu dois avoir du respect, você tem que ter respeito, tu dois avoir du révérend. tem que ter reverência. Comment toi tu peux dire que j'aime Dieu? Como você que pode dizer que eu amo Deus? Je respecte Dieu. Eu respeito a Deus. Oh! Oh, Tu ne l'as jamais vu. você nunca ouviu. Respecter Dieu, Respeitando Deus, c'est respecter son enfant. é respeitando o seu filho. Tant que tu n'as pas du respect envers ta soeur, E quando que não tem respeito para com o teu irmão, tant que tu n'as pas du respect envers ton não tem frère, respeito com o teu irmão, tu n'es pas un adorateur. você não é um adorador. L'adoration Adoração est liée avec le respect. está ligado com respeito. Si vous devez vous respecter entre vous, Se não quer respeitar entre vocês, alors quel respect que vous devrez y avoir envers son serviteur? e qual o respeito que pode ter com o seu servo? Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje, le trône qu'Esaïe avait vu, o trono que Isaías viu c'était le trône au ciel. é o trono lá no céu. Oh, le trône au ciel, O trono no céu. quand on s'approchait, Quando se aproximavam, c'était la mort. era morte. Dans le temps de filiation, No tempo da filiação, le trône qu'Esaïe avait vu, o trono que Isaías viu, s'était déplacé. isso se deslocou. Le trône marchait en Galilée. O trono andando em Galileia, On pouvait saluer le trône. podia cumprimentar o trono. Quand on saluait Jésus, O trono de Jesus Cristo, on saluait le trône. essa é o trono. Et là où il y a le trône, E onde que é trono? il y a la sécurité. A segurança. Là où il y a le trône, Onde que é trono? oh my, Oh, que coisa! il y a des multitudes A multidão, et des multitudes de tem gens. multidão de anjos. Branham me dit Bana me disse que les anges, que os anjos c'est le dernier échelon. são as último degrau. Donc, quand tu dépasses les anges, Quando passam os anjos, il y a des chérubins. há querubins.
Tu dépasses les chérubins. Você passa os Il y querubins. a les 24 veillards. Há 24 anciãos. Ils tournent les trônes. Eles estão ao redor do trono. C'est pour quand Jésus parlait, É quando Jesus falava, les ciels obéissaient, o céu obedecia la terre obéissait, e a terra obedecia. les démons obéissaient. Os demônios obedeciam. Parce qu'il était le trône de Dieu Porque ele era o trono de Deus sur la terre. sobre a terra. C'est lui qui pouvait s'approcher devant cette présence-là. O que podia ter naquela presença, Il entrait dans la présence de Dieu. ele entrava na presença de Deus. Et il pouvait avoir ce que son cœur E désirait. ele poderia ter aquele que o desejo. Ça dépendait de la manière de voir les trônes. Isso dependia da maneira de ver o trono. Quand quelqu'un l'a regardé, Alguém olhou, il a dit Belzéboul. disse Belzebu, Les soldats romains soldado romano, l'a e frappé. deram chapada. Et rien ne s'est passé. Nada se passou. Un jour, Dia, une femme du sang uma mulher de sangue, a compris e ele entendeu que le trône que o trono n'est pas au ciel. não está no céu. Le trône O trono est sur la está sobre a terre. terra. Je Deus est la présence é a presença de Dieu é Deus non reconnue. não reconhecida Il est déjà no meio do seu povo. Que coisa! Quand cette femme-là Quando aquela mulher a regardé au loin, e ele olhou distante, elle avait une maladie. ele tem uma doença, La maladie du sang. a doença de sangue. Parce que là où il y a Jésus, Porque onde é Jesus, il n'y a que des témoignages. há sempre testemunho. Là où il y a Jésus, Onde é Jesus, il y a des bruits. há barulho. Écoutez, Ouve, si toi tu ne cries se pas, não gritas, le bruit d'un ange algo do anjo, bouge le trône. o anjo não é o dono. Cette femme-là Aquela mulher, avait besoin de pénétrer. ela queria penetrar. Oh là là, Oh, que coisa! on l'a empêché. Lhe pediram Elle n'avait pas la force. e ela não tinha força, Perte de sang pendant 12 ans. perdendo sangue durante 12 anos. Très faible. E ela estava fraca, Mais elle a compris mas ela entendeu que là où il y a le trône, onde que há trono, il ne suffit pas de parler. nesse momento de falar. Mai. Oh, que coisa! Cet homme-là Aquele homem, est saint. ele é santo. Même ses habits Mesmo a sua vestimenta sont são saints. santas. Elle a compris. E ela entendeu. Elle a dit, si j'arrive Disse ao chegar à toucher, a tocar, si j'arrive se eu chego à a toucher tocar quelque chose, alguma coisa, doit se passer. vai ter que se passar. Le trône de Dieu O trono de Deus, fait chair feita carne, au milieu des peuples du no meio do povo divino. Alléluia. Amen. Un jour, Dia, il a compris ela entendeu que ce trône que aquele trono non était fait pour demeurer au ciel, não foi para mulher no céu, ni pour demeurer à moi. não vai habitar em mim. Cette trône Aquele trono a été faite foi feito pour demeurer dans le cœur des hommes. para habitar no coração dos homens. Le trône, O trono c'est le lieu de repos. é um lugar de repouso. Le trône, O trono, Dieu se repose Deus se repousa et l'homme travaille. e o homem trabalha. Oh ma, Oh, que coisa! il a dit aux disciples, Diz aos filhos, il me faut que je m'en aille. ele não que eu vou. Pourquoi? Porque Quand il était à côté, quando estava de lado, les disciples loin de lui, o discípulo longe le dele, diable pouvait faire tout ce qu'il o voulait. diabo pode fazer tudo o que ele queria. Un jour, Dia, le jour de la o Pentecôte, dia do Pentecoste, le trône a changé le o lieu. trono mudou o lugar. Laissez-moi vous dire la vérité. Digo a verdade. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Ele olha que mundo não entende. C'est là où il y a le secret de William Branham. Onde que é a segredo do William Branham? Le changement de deuxième trône. Moedor de dois tronos. Pour entrer dans le 13e trône, Para entrar no terceiro trono, plusieurs ne comprennent pas. muitos não entendem. C'est là où il y a le dernier cartouche. Onde que é o último cartucho? Le deuxième trône, Segundo trono, Dieu est dans un chien. Deus numa carne. Mais le troisième Mas trône, o terceiro trono, irmão, Dieu est dans son peuple. Deus no seu povo. Dieu à moi, Deus em mim le trône. é o trono. Dieu en toi, Deus em você le trône. é o trono. Tu peux arriver là où il y a des malades. Pode chegar onde que há doenças. Ta présence, A sua presença. c'est sa présence. É a tua presença.
Alléluia. Amen. Je me souviens d'un jour Me lembro um dia à l'Ancien Testament. no Antigo Testamento. Écoutez, Ouvi, on a cherché procuravam les bâtons. a Bâtons. vara. Les enfants d'Israël ont fui des bruits de. Filho de Israel fizeram barulho dentro de Moisés. Toi, tu choisis seulement tes enfants. Quer dizer que tu escolhe os teus filhos. Oh Aaron, Por Arão, ton frère. o teu irmão. Sarah, Sara, ton frère. tua esposa. Não. Nous sommes aussi des enfants d'Israël. Nós somos filhos de Israel. Moïse a dit Moisés disse que chaque tribu d'Israël que cada tribo de Israel amène son bâton. traga a sua vara. Les bâtons secs. A vara seca. Na lingala tobenga ngo kuni. Em Lingala é a vara seca. Sans vie. Sem vida. On a mené 12 bâtons. Trouxeram 12 varas. Moïse devrait pénétrer les voiles intérieures Moisés vai penetrar o véu interior pour déposer les 12 bâtons secs. para depositar 12 varas secas. Secs sans vie. Seca sem vida. Une nuit seulement. Uma noite só. Le matin. De manhã. Oh là là. Olha que coisa. Quand on est entré, Quando ele entrou, on a trouvé 11 bâtons secs. encontraram 11 varas secas. Mais il y avait un bâton Mas havia uma vara qui avait repris vie. que tomou vida. Et repris vie. E tomou vida. Et produit des fruits. E produziu frutos. Laissez-moi quitter un peu. Deixa eu deixar um pouco. Même si tu es sec, Mesmo se você é seco, sans vie, sem vida, au cas où qui, você está seco. entrer dans sa présence, Entra na sua presença. tu riras Eu vou dizer, comme la jeune fille como aquela jovem rapariga, Georgia Carter. Joana de Carter, À Kauka, ela estava seca. 9 ans. 9 anos. Azotambolate. Ela não está andando. Un jour, Dia, un homme homem a porté la présence de Dieu pegou na presença de Deus. là où il y avait des incrédules. Onde havia os incrédulos. Écoutez mes frères, Ouve, meu irmão. la présence de Dieu A presença de Deus ne compte pas de ton não incrédulité. pega da tua incredulidade. La présence de Dieu A presença de Deus ne compte pas que moi je suis. não é porque eu sou. Même si tu ne crois pas, Mesmo se você não creias, entrez seulement. entra só. Quand tu entres, Quando você entra, l'histoire a história change. muda. Quand tu entres, Quando você entra, les cas a coisa changent. esse muda. Papa de Georgia Carter, O pai de Joana de Carter, un incrédule, incrédulo, il ne croyait pas à la guérison. ele não quer a cura divina. On a écouté parler de Branham. Ouviu falar do Branham. Son pasteur a dit, O seu pastor c'est disse, lui que je verrai. aquele que eu vou ver, Aller là où cet homme l'a fait des aí onde aquele homem fez barulho, sur les chasses de l'église. foi expulsado da igreja. Branham a passé là. Branham passou lá Il a donné un livre à sœur Georgia Carter. e dá livro no Joana de Carter. Jésus-Christ est le même hier, Jesus Cristo é o mesmo ontem, aujourd'hui, hoje éternellement. e eternamente. Georgia Carter a lu. Joana de Carter leu, Elle a vu des choses que Dieu a fait. viu coisa que Deus fez Elle a commencé à pleurer. e ela começou a chorar. Sa mère était vraiment touchée. A sua mãe foi tocada Il est allé prier. e ela foi orar. Il dit, oh Dieu, Disse ao Deus, regardez cet imposteur. olha esse impostor, est venu tourmenter ma fille ele tormenta minha filha, en disant dizendo qu'elle doit être que guérie. tem que ser curada. T'as là. Olha, Tika présence est là. deixa que a vida da filha. Amém. Branham, là où il était, Ela onde ele estava, il est allé se consacrer. ele vai se consagrar. Écoutez ce que Dieu fait. Óbvio que Deus faz. Cette femme-là était sincère. Aquela mulher foi sincera. Dieu l'a montré une vision Deus lhe mostrou uma visão dans le mur. lá na parede. Il a vu Jésus-Christ Viu Jesus Cristo sortir. saindo. Quand elle essaie d'ouvrir les yeux, Ele abriu os olhos, la face la change. a face muda. Il voit Branham Veja o Branham, entrer avec la Bible. ele está a entrar. Pour vous dire Para te dizer que que Jesus Cristo prend le corps toma o corpo des hommes desses homens pour travailler. para trabalhar. Ce matin, Esta manhã, ton abadicite là as aparecidas doit fuir. vai ter que sair. Ce matin, Esta manhã, cette hémorragie hemorraída doit tem fuir. que sair. Vous savez pourquoi? É o que? Sa présence Presença. n'a jamais failli. Ele não pode falhar. Chilobo, Oh, que louvor. Chilobo, O tio louvor. quand lui entre dans ton problème, Quando problemas, on
On change l'histoire. Ele muda a história. Oh my. Oh, que coisa. Je peux voir. Posso ver? Un jour, Dia, l'homme de la présence homem da presença. est arrivé Ele chegou. là où il y avait déjà deuil. Onde que havia óbito? 4 jours. 4 dias. Un corps pourri. Corpo apodrecido. Bazo panzabat. Estão falando pessoas. Yesu aza mopanzi ya matanga. Chegou ele falando óbito. Bazo panzabat. Estão falando óbito. On dit Olhe. Lazare. Lázaro. Pas possible. Não é possível. Non, il y a Lazare. O tio do Lázaro. Il peut venir Pode vir. pour prendre les vestes. Para pôr o casaco. Mais Lazare, O Lázaro. azalaki na lupango. Ele tem que estar ali. Il pouvait chercher Pode procurar. à garder déjà ça. É guardar isso. Quand Jésus vient, Jesus vem. l'histoire arrive. A história chega. Il est arrivé. Ele chegou. Il y avait une femme Havia uma mulher qui croyait à sa présence. que ganha na sua presença. C'était qui? Era quem? Marie Maria. et Maria Marthe. Marta. Elle savait Ele sabia que que Jésus Jesus était la era présence a de Dieu. presença. Maï. Oh, que coisa. Marie est arrivée. Maria chegou. Il a dit, maître, Disse, mestre, si tu étais là, se você estivesse aí, ne faut pas faire fuir Jésus dans ta maison. não foi jogar na tua casa. Quand Jésus part, Quando Jesus vai, c'est la malédiction. é a maldição que entra. Marie savait Maria que sabia. la présence de A presença Jésus, de Deus, la maladie ne pouvait pas venir. a doença não pode vir. Il dit, si tu étais là, Se tu estivesse ali, mon frère o meu irmão ne pouvait pas mourir. não estaria morto. Branham me dit, Ele me disse, Marie avait une bonne attitude Maria tem uma boa atitude devant les dons de Dieu, diante do dom de Deus, devant la présence de Dieu. diante da presença de Deus. Jésus lui dit, Jesus disse, je suis la vie eu sou a vida et la résurrection. e a ressurreição. Il a bougé un peu. Ele mexeu pouco. Il dit, où est-ce que vous l'avez Onde que enterré? o enterraram? Bokundi et wapi? Enterraram onde? Marie, Maria, enlevez la pierre. tira a pedra. Amour divin, Amor divino, enlevez la pierre. tira a pedra. Celui-ci, Oh, vizinho, c'est notre frère Gilbert. é meu irmão Gilberto. Il est l'enfant d'ici. Ele é o filho daqui. Oui, Sim, enlevez la pierre. tira a pedra. Quand ils ont compris E eles entenderam. et ils ont enlevé la E pierre, eles tiraram a pedra. l'homme de la présence O homem da presença. a regardé la salle. Ele olhou Lázaro. Oh, alléluia. Oh, amém. Il a regardé la salle. Ele olhou Lázaro. Il a dit, Lazare, Disse, Lázaro, sors. sai. Branham me dit, Branham me disse, sa présence sua presença est allée même dans le séjour des morts. foi até no lugar artes. Sa présence Sua presença, a embrayé le paradis. ele molhou o paraíso. Ça que Lazare pouvait dire, Quando poderam dizer, c'est moi, sou eu, c'est moi. sou eu. Mais Lazare, Mas o Lázaro, qui était présent que estava presente à chaque jour de culte, cada dia do culto, Lazare, o Lázaro, qui connaissait la voix de son que conhecia papa, a voz do seu servo, Lazare, o Lázaro, qui n'était pas un fouillard de não culte, foi na igreja, a écouté la voix ele de ouviu a voz do mestre. 4 jours. 4 dias, On a vu Lazare viram Lázaro ressuscité, ressuscitado commencer à marcher. e ele começou a andar. C'était quoi? Era o quê? Sa présence. Era a sua presença. L'oncle de Lazare O homem do Lázaro veut toucher sa tête. tocou na sua cabeça. Qu'est-ce qu'il y a? O que é? Sa présence est là. Sua presença está lá. Boko sanza ou ebolier déjà. Só vomitar aquele que vocês já comeram, amém. Boliaki yango. Comeram isto O Yesu azalaki te. porque Jesus não estava. Yango boliaki. É o que já comeram. Même si Mesmo que bakataki yo déjà. cortaram o chá, Batia na zungu. meteram na panela. Laisse Jésus venir. O que vai dizer isto? Bako sanza yango. Eles vão vomitar isto. Oko sanza. Vai vomitar isto. Basanzi te. Tá aqui, pastor. Basanzi. O pastor viu? Ça, O que? c'est la signe. Jesus. C'est le signe É o sinal de sa présence. da sua presença. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Vos digo verdade. J'ai prêché ici chez Papa Bozof. Eu ouvi isso aqui do Papa Sofi.
Les derniers dimanches, o último domingo, j'ai senti une forte présence. senti uma forte presença. J'ai dit maintenant croyez. Eu disse agora creiam. Quelque chose doit se passer. Alguma coisa tem que se passar. Le président de Huissier Presidente de porteiro, a crié. ele creu. Je ne savais pas qu'il avait une maladie. Não sabia que ele tem uma doença. Quand j'ai prié, Quando eu orei, elle a senti quelque chose, l'a frappé là où il y avait les douleurs. sentiu alguma coisa que ele tocou na minha dor. Tac, tac. Les douleurs parties. As dores se foi. Moi, je ne savais pas. Eu não sabia. Lundi, il m'appelle A segunda-feira me chamou. que je pars chez lui. Que eu fui na casa dele. J'avais amené le frère au lit. E me levou eu. Il commence à me donner les E témoignages. como ela dá testemunho. Dans sa présence, Na sua presença. Oye Kauki, Aquele que é saco. Ezoaka Misunia. Essa é a vida. Je vous dis au nom de Jésus, Por Deus que não é Jesus Cristo. si vous croyez ce matin, Se ele veio esta manhã. Christ wana, Aquele Cristo. ekobima mobimba. Vai sair enterro. Ce matin, Esta manhã. si vous croyez, Vocês creiam. Miyama wana, Aquele milhões. ekobima. Vai sair hoje. Écoutez, Ouvem. sa présence Presença. porte les enfants Ele traz os filhos. aux femmes Na stériles. mulher estéril. Ça passait 3 mois. Fez 3 meses. J'ai reçu un pasteur de Benguela. Recebi pastor de Benguela. Il est venu, il me dit, j'ai un pasteur, E ele un veio. ministre. É ministro. Il n'enfante pas. Ele não nasce. Não recebeu Il gravidez. fait plus de 5 ans. Havia 5 anos. J'ai écouté parce qu'il était dans la salle quand on a prié. avec- Porque estava na sala onde oravam. J'ai dit, donnez son numéro. Eu disse, me dá o seu número. Nous avons prié Oramos au téléphone. no telefone. Le Seigneur me montre O Senhor me mostra. cette femme-là avec un bébé à la main. Aquela mulher com o bebê nas mãos. Elle saute. E ela pula. J'ai dit, oui, c'est. Eu disse, sim, irmã. Tu viens de la voir. Você já tem. Après 2 semaines, Depois de 2 semanas. j'ai le message dans le téléphone. Eu estava no telefone. Nzambe na yo, Aquele teu Deus. na minute oyo, Nesse momento. ekoti. Eu estou concebida. Croyez mes frères, Creia, meus irmãos. la présence de Dieu A verdade de Deus. amène encore de l'espoir. Ele tira a esperança. Un jour, Um dia, Pierre, Pedro, désespéré, desesperado, sans l'espoir, sem esperança, il a pêché toute la nuit ele pescou toda a noite. et rien attrapé. Nada que ele apanhou. Jésus est passé là, Jesus passou por lá, dans la simplicité. na simplicidade. Après avoir prêché, Depois dele pregar, il a regardé Pierre. e ele olhou Pedro. Pierre, Pedro, mais que filet là. coloca a tua rede lá. Oh, moi je suis maître. Eu sou o mestre daqui. J'ai pêché toute la nuit. Eu pesquei toda a noite. Mas, C'est ça le problème. isso é o problema. Mas, Sur ta parole, segundo a tua palavra, je jette. eu dedo. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Pode dizer isso aqui esta manhã. Je fais tout. Eu fiz tudo. Je mets les documents. Pus documentos. Je ne trouve pas le travail. E tudo não é trabalho. On fait monter les gens au travail. Pode pôr na pessoa no trabalho. Moi, on ne me voit pas. Mas eu não chego a ter isso. Je te dis ce matin, Te digo essa manhã. jette encore le filet. Pode dar rede. Ce dossier-là que tu avais donné, Aquele número que tu deste. qu'on ne donne, on ne t'appelle pas. Não te chamam. Mon frère, Nós irmãos. ce matin, Esta manhã. Mai, Amém. ce matin, Esta manhã. Amém. Maïma, Oh, que coisa. c'est ça Este mesmo. que quelqu'un croit quelque part. Aquele lugar. J'ai senti la foi Oh, se te fé. m'a frappé. Que me tocou. Quelque part, Algum lugar. quelqu'un a un problème. Alguém que tem um problema. Jetez le filet. Onde é tua rede? Jetez le filet. Tua rede. Quelque chose Alguma coisa. doit se passer. Vai ter que se passar. Je prends le Dieu de Branham en témoin. Toma ele agora muito testemunho. Je ne l'ai jamais vu Eu nunca lhe vi échouer dans un problème. a resolver um problema. Ça peut durer, Posso dirá, mais ça accomplira tout. mas vai se cumprir sempre. Que l'ange du Seigneur, Que o anjo do Senhor, dont il boule un serviteur, onde que mulher servo, qu'il voit là où tu as laissé tes documents, que vê onde é documento, qu'il touche ces gens-là, que ele ouve aquela pessoa, qu'il t'appelle. que ele te chamam. Écoutez, Ouve, quand ils t'appelleront, quando vão te chamar, venez témoigner. vem testemunhar.
Ce matin, esta manhã, si tu n'as jamais enfanté, se nunca concebeste, Dieu de Branham donne les enfants aux païens. Deus de Branham está a filha dos pagãos. Mon pagano moko moninga. Pagão que me viu, Alobi pasteur. disse pastor, 4 ans. 4 anos, Nazo botate. não está a conceber. Na yebiso yebi ndenge nini kenaza. Eu disse, como que sabe que eu sou pastor? Bazo finga ngai pa ba famille mobile. Estamos na família do marido. C'était en 2018. Em 2018, Zambe Deus pesa yebana. lhe dá filhos. Na 2022, 2022, on se rencontre se deparamos bana misato. 3 filhos, Un païen. uma pagã. Ne regardez pas le corps. Não olhas de corpo. Je suis votre enfant. Eu sou vosso filho. Moi, Eu je suis né ici. nasci aqui, Vous man. connaissez bien mon histoire. Me sabe muito bem a minha história. Mas há um Deus Il ne regarde pas que l'âge. não olha a idade. Il y a un Dieu Há um Deus qui appelle que ele chama. sans faire la distinction. Olha para a extensão. Quand lui descend, Quando ele desce, l'histoire doit a changer. história tem que mudar. N'attendez pas que je vais faire 3 heures. Não vamos fazer 3 horas. Je le sens déjà. Eu já lhe sinto, man. Sa présence est A déjà presença já ici. está aqui. Que Dieu te bénisse, ma O Senhor soeur. está abençoando minha irmã. Sa présence Sua presença est ici. está aqui. Le Dieu vivant, O Deus vivo. le Dieu réel, O Deus real. le puissant d'Israël, Israel. le grand Jéhovah, O grande Jeová. le grand diamant O grande diamante. à 7 couleurs, 7 cores. le Dieu O Deus de la constellation da pyramidale. constelação dos anjos. Je vous dis vrai, Vos digo verdade. okoki kosana poison Você pode vomitar veneno. oyo bapesi yo, Aquele que te deram. okoki kosanza ya. Você pode lançar isto. Sa présence ne vient pas seulement pour venir. Só para não fazer para vir. S'il vient seulement pour Se ouvrir, ele não pode ungir, qu'il ne vient pas. que ele não vem aqui. Nous n'avons pas besoin de... Nós não queremos isto. Frère Branham dit, Branham disse, quand l'ange vient, quando o anjo vem, man, il ne ferme pas les bras. ele não fecha os braços. Cet ange-là Aquele anjo ferme les bras. que cruza os braços C'est un ange de chi. é um anjo de queda Qu'il sort ici. que sai daqui. Nous n'avons pas besoin de lui. Eu não quero dele, Mais nous avons besoin de l'ange. mas quero aquele anjo. Accent Bwana Yesu. E ele vem no Deus. Nous avons besoin de l'ange Nós temos aquele qui anjo peut descendre, que faz evasão. enlever les millions. Aquele leão. Ouah. C'est ça l'ange E eu sou daquele anjo que nous avons besoin. que nós precisamos. Pierre Pedro, avait besoin de poissons. ele é peixe. Arthur White Ati White, avait besoin de salut de ses que é enfants. dono dos filhos. Yeboula Claude Mulher Claude, avait besoin de la que guérison. ele é cura de vida. Mais toi ce matin, Você esta manhã, qu'as-tu besoin? você quer isso aqui? Qu'as-tu besoin? Ele não quer. Qu'est-ce que tu as O que besoin? você quer? Qu'est-ce que tu veux? Você precisa. Le Seigneur est là. Receba isto. 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 Le Seigneur est là. Isto. Le Seigneur est là. Isto. Alléluia. Receba Il isto. fait. Receba isto. Il réagit. Receba. Il guérit. Receba. Il donne. Receba. Mage. Aman. Ayez foi en lui. E testemunho dele. Je suis fier de ce Jésus. Hoje, quando eu agradecer Jesus, Je me sens bien de eu le me sinto prêcher. bem agora na sua presença. Je sais là où il m'a pris. Eu acho que ele me tomou. Je sais ce qu'il m'avait dit. Ouça que ele me disse. Je vous dis la vérité. Vamos dizer que é verdade. Le Dieu de la colonne de A dona cura de fogo. ce matin Esta manhã doit changer ton tem histoire. que mudar a tua história. Ce matin, Esta manhã. ce matin, Esta manhã. qui te donne l'enfant, frère. Que tu vai lá para ele. Que le Dieu d'Abraham Que não te prenda a mim. se souvient de toi. Se lembra de ti. Ce matin, Esta manhã. que le Dieu Não te d'Abraham prenda a mim. crie Cria à no l'impossible. impossível. Là où il n'y a pas l'espoir, Onde que é a esperança. que le Dieu d'Abraham Que não te prenda a mim. te donne ce que tu as Que dá besoin. tudo como tu precisa. Là où il n'y a rien, Onde que é real. il crée de E ele nouveau. cria. Même si les cellules Onde que é célula. étaient faibles, Ele é o universo. l'ange du Seigneur Aquele anjo do Senhor. criait encore Que de nouveau. é rapaz. Oh, que coisa! Alléluia!
ici. Ele está aqui. Il est là. Ele está lá. Le Dieu de Branham est là. O Branham está lá. Le grand puissant de Jacob O est là. grande Le grand Jéhovah est là. Jeová está lá. Il a besoin de toi. Ele precisa de ti. Qu'as-tu besoin? O que você precisa? Approchez à l'autel. Passa aqui no altar Ayez foi en lui. e tenha fé nele. Croyez E creia qu'il doit faire. que ele tem que fazer. Ces petits montants-là que tu as, Aquele importante mandando que tens, qui n'avancent pas, que nunca avança, parce que tu es seul. porque estás sozinho. Prenez cela, Toma isto, mettez dans la main de Jésus. coloca na mão de Jesus. Ces montants-là que tu as, Aquele dinheiro que você tem, donnez à ça à Jésus. dá isso a Jesus. Quand lui touche, Quando ele toca, il multiplie les poissons, ele multiplica peixe, il multiplie le pain. multiplica os pães. Le Dieu de multiplication, O Deus da multiplicação, le Dieu de Iboula o Deus de Cláudio Bula, est ici. ele está aqui. Écoutez, Ouve, si Dieu a envoyé Iboula ici, Deus enviou aqui pastor Cláudio Bula aqui. si c'est lui, Se ele que lhe enviou, ne le défendez pas. não lhe defende, Qu'il crée, que ele cria, qu'il te donne le désir de ton cœur. que dá dentro do teu coração. Moi, je me sens déjà bien. Eu já me sinto bem. Je sens quelque chose qui tourne ici. Sinto alguma coisa que está mexendo aqui, Mais je peux maîtriser ça mas posso acalmar isto. pour faire sortir cela dans ma bouche. Só está isso na minha boca Pour vous dire, soyez bénis. para me dizer: seja abençoado, Soyez bénis. seja abençoado, Soyez bénis. seja abençoado, Soyez délivrés. seja libertado, Soyez consolés. seja consolado. Le Dieu puissant, c'est O Jésus. Deus poderoso Jesus, Donnez-moi ça. me dá isso, irmãos. Le Dieu puissant, c'est Jésus. O Deus poderoso é Jesus, Il est le Dieu puissant. ele é Deus poderoso, Incomparable. o incomparável, Incomparable. o incomparável, Le Dieu de Jacob. Deus de Jacó, Il est ici. ele está aqui, né? Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le pain de l'éternité, le rendez-vous bonté, le grain de sagesse, à qui toutes choses est fait, la plénitude divine, en Jésus est en tout en Jésus, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine, tout est en lui, tout est en lui. Le diamant est en lui. La richesse est en lui. Les enfants sont en lui. La bénédiction est en lui. Alléluia. Tout est en lui, la plénitude divine, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, Jésus est le tout-puissant, tout est en lui. Priez le Seigneur là où vous êtes. Priez le nom de Jésus. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas orar, dis seulement, dis Jésus, 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 Jésus.